Eleições 2016. Qual o nosso papel nas eleições do Brasil em 2016? Vamos falar sobre isso? Em primeiro lugar, eu vou dizer a você o seguinte, que eu, Gleison, adoro política. Eu gosto muito de política, porque é uma área que também tem ligação com economia, com a questão social, com uma série de coisas que eu me interesso. Então não tem como eu não gostar de política, tá? Eu não entro no time do pessoal que diz, não gosto de política, porque política é assim, é assado, não sei o quê. Não, não entro nisso não. Eu participo ativamente da política no Brasil, da vida política no Brasil. Agora, eu também pesquiso a vida de determinados políticos que eu costumo apoiar, né? Eu pesquiso a vida dele, vejo o que ele fez, quais são os trabalhos que ele fez anteriormente. Já esse mesmo trabalho eu não dedico aos jogadores de futebol, por exemplo. Tem gente que pesquisa a vida do jogador de futebol, que sabe em que time que o cara jogou, quanto é que ele ganhava, passou a ganhar quanto, e sabe, ele consegue descrever toda a vida de um jogador de futebol, mas, no entanto, não sabe dizer um pouquinho da vida política do candidato que ele votou nas últimas eleições. Esse não sou eu. Tá? Eu não entendo do jogador de futebol, eu só sei do nome do jogador de futebol quando tem jogo e quando é um jogo que me interessa. Então, não é minha praia. A minha coisa mesmo é política. Mas, da mesma forma que jogo de futebol, a política também divide opiniões. Cada um tem a sua opinião. A minha opinião pessoal, por exemplo, e agora eu não vou falar em nome dos portais, não vou falar em nome de nada disso, é a minha opinião pessoal. Eu gosto do trabalho, eu gostei muito do trabalho do ex-presidente Lula, que para mim, na minha opinião, foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Houveram muitos avanços, tá? Eu venho de uma fase aí que a cada 5 minutos no Brasil morria assim, uma criança de fome no Brasil. Então, o Lula conseguiu mudar esse panorama. E a Dilma vem fazendo um trabalho muito forte contra a corrupção no Brasil. E aí eu acho que a mídia está fazendo um golpe junto com uma oposição suja no Brasil, tá? E estão promovendo o contrário. Tá? Qual a base, né, de eu falar assim, eu acho que a Dilma está fazendo, e justamente boa parte da imprensa está acusando a Dilma de corrupção. É porque no Brasil, minha gente, nunca houveram tanto trabalho contra a corrupção como está vendo agora. Sabe? E a Polícia Federal ela tem um chefe. E esse chefe, ele é do PT no momento, caso você não saiba. É o ministro da Justiça, ele é chefe da Polícia Federal. E a Polícia Federal no Brasil nunca trabalhou tanto, nem mesmo no tempo do Lula. Tá? Nunca trabalhou tanto. E agora está botando quente, portanto, é responsável por isso é a presidente Dilma Rousseff, hoje em 2016. Agora, é claro que você pode discordar disso. E você, com certeza, né, alguns de vocês, que eu já imagino, estão discordando disso. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui. É porque eu acho que está na hora de você, que não gostou do que eu falei agora, da Lula, da Dilma, né, de você sair da fila dos inconformados, dos insatisfeitos, da pessoa que fica chamando palavrão, de que fica ofendendo as pessoas em redes sociais, que cancela amizades. Está na hora de você que está insatisfeito com a atual situação política do país, do Brasil e da sua cidade, está na hora de você tomar uma atitude. Sabe, o que eu acho que não é muito bacana é a pessoa ficar o tempo todo reclamando, reclamando, mas não toma atitude nenhuma, não participa politicamente. Aí depois você pergunta, sim, mas o que, que você vai fazer para melhorar? Não, eu não gosto de política, eu não gosto de político, eu não gosto de participar. Pô, se não gosta, então sai fora, não participa. Agora, se você gosta, quer entrar no processo, se interessa pelo assunto, está na hora de você participar. E como é que você vai participar? Primeira coisa, se candidatando. Faça melhor. Se você acha que os políticos da sua cidade não estão bons, faça melhor. Agora é eleição para o município. Então são vereadores, são prefeitos. Você pode se candidatar. É hora, eu estou falando sério, tá? Eu estou falando seríssimo. Faça melhor, porque você, como candidato, como político, ainda mais com os argumentos que você usa, que não sei quem é corrupto, que não sei o quê. Então, amigo, vá lá, se candidate, tá? E tenha certeza que, dependendo da sua causa, a gente pode até pensar em apoiar você também com a sua opinião política. Eu tenho a minha, você tem a sua, e cada um, isso que é a democracia, cada um a gente tenta provar por que, que a gente é melhor. Né? Para quem me conhece, não precisa falar, mas eu vou falar assim também, porque tem pessoas que não me conhecem. A nossa causa é o desenvolvimento sustentável
com grande foco aí na questão do saneamento ambiental, tá? Na questão da energia e saneamento ambiental. Inclusive, nós temos aí Portal Resíduos Sólidos, eu sou o autor do Portal Resíduos Sólidos, Portal do Biogás, Portal Saneamento Ambiental, páginas no Facebook, grupos de WhatsApp, canal no YouTube. Nós temos um trabalho bastante forte nas redes sociais, né, em prol do desenvolvimento sustentável. Portanto, nas eleições de 2016, nós vamos tomar partido. Nós vamos tomar partido em prol do desenvolvimento sustentável. Não necessariamente conhecendo o sistema político do Brasil e sabendo que o partido ele não tem um peso tão grande como quanto o próprio candidato, o candidato acaba fazendo o que ele quer, né? Apesar de na teoria tal, o partido isso aqui, mas o candidato acaba fazendo o que ele quer. Então nós vamos apoiar candidatos que também têm a mesma causa que a gente, que é o desenvolvimento sustentável, que acreditam na mesma causa, nessa coisa do desenvolvimento sustentável. Então o que que não entra no desenvolvimento sustentável? O liberalismo, que só prevê a questão do lucro e que se dane a questão social e todo o resto. Então, isso não é a nossa causa. Isso está fora. E isso, normalmente, são candidatos de extrema direita, mas também eu não acredito particularmente na extrema esquerda. Tá? Essa coisa de todo mundo ser igual, eu não acredito que seja assim. A natureza não fez isso, então não, o sistema político onde todo mundo é igual também, na minha opinião, não vai funcionar. Então, estamos ali no centro, indo um pouquinho para a esquerda, né, que é o desenvolvimento sustentável. Eu queria muito, pessoal, queria muito estar no Brasil hoje para ser candidato. Tá? E poderia ser candidato por várias cidades aí, através do meu trabalho, que muita gente me conhece, mas não é o caso. Então, se não é o caso, me resta fazer o quê? Apoiar candidatos que têm essa causa. E eu vou tomar partido, sim. Eu vou apoiar pessoas, tá? Nós temos algumas pessoas que a gente percebe aí que são comprometidas com a causa do desenvolvimento sustentável, que se preocupam com a questão social, tá? Apesar de eu sempre defender a economia nas coisas, porque eu acho que a economia é o motor que coloca aquilo para frente, mas é preciso respeitar o meio ambiente. E é preciso, a economia ela tem que ser em função da questão social, tá? De gerar riqueza para as pessoas e de distribuição de riqueza. Então, é nisso que eu acredito. O meu trabalho todo é baseado em desenvolvimento sustentável e nós vamos apoiar. Um primeiro candidato que a gente está empurrando ele aí, né, eu já vou falar para vocês o nome, a gente está empurrando ele lá em Pernambuco para ele participar ativamente da política e eu acho que nós vamos conseguir. É o meu querido amigo aí, o Fábio Melo, né, o Fábio Melo lá da cidade de Gravatá. Nós estamos forçando aí o Fábio para ser candidato porque nós precisamos dessa representatividade, tá? A gente precisa ter pessoas que causam diferença lá no setor público. Então, se você pretende ser candidato, você também tem essa causa de desenvolvimento sustentável, nos interessa apoiar você como candidato, você mesmo, a pessoa. Né? Só que para isso a gente vai fazer uma análise, um critério aí, uma avaliação da sua vida política. Se você não tem vida política, a gente vai analisar outras coisas, vai tentar entender mais sobre a sua índole. A princípio, não tem preferência por partido, tá? Só que tem essa coisa da índole, tem essa coisa da honestidade, pessoas que prezam por isso. E é claro que mesmo a gente fazendo análise, não há como garantir 100% que um candidato vai ser 100% correto, porque até mesmo ele vai entrar num sistema onde existem vários corruptos. Só que a gente tem que cobrar. Eu acho que a diferença está nisso. Você não pode evitar drasticamente, mudar o sistema drasticamente, que você teria que trocar tudo no Brasil. Mas você pode cobrar, aumentar a pressão, aumentar a cobrança, sabe? Liberar a polícia para fazer o trabalho dela e você tem que cobrar. E aí eu acho que gradativamente a gente vai sim fazendo a diferença e melhorando o nosso país. Um dos maiores empecilhos ao desenvolvimento sustentável é justamente a pouca representatividade que a área aí, os defensores do desenvolvimento sustentável têm dentro das câmaras, do parlamento e da vida política brasileira. Existe pouca representatividade. E é hora de mudar isso, pessoal. A gente precisa de mais políticos lá dentro que falem a nossa linguagem para que a gente consiga levar nossa causa para frente. Nossa causa vai beneficiar muita gente. Tem os catadores, mas tem os empresários, tem muita gente. É o desenvolvimento. Então, com certeza, é a nossa causa, a gente precisa disso. Nós temos aí, no caso mais específico dos resíduos sólidos, né, do saneamento,
por exemplo, a questão do planejamento. E a gente tem reclamado disso, da falta de gestão, né? E a gente reclama, e outras pessoas também reclamam. Você provavelmente está reclamando também, ó, tem muito lixo, lixão a céu aberto na minha cidade, a água ainda não está tratada, o esgoto não está tratado. E em que parou tudo isso? Né, o governo federal fez o trabalho dele, e mais uma vez, a minha opinião particular, eu acho que o governo fez um bom trabalho, o governo federal, ele exigiu, criou lei específica, bem elaborada, baseada em coisas de primeiro mundo, liberou verba para os prefeitos, só que os prefeitos não fizeram. Eles pegaram a verba, mas não fizeram. E os que fizeram, fizeram mal feito. Existe uma quantidade muito pequena de prefeitos que fizeram um trabalho mais ou menos. Agora, por que estou falando assim? Tem gente que vai ficar chateada. Ah, o Gleice está falando mais ou menos. Não, porque é o seguinte, pessoal. Se você faz um planejamento, você tem que planejar uma coisa que vai dar resultado. Não adianta você, como prefeito, dizer que eu fiz o plano. Mas depois do plano, quando você só fez o plano e não fez nada, é tipo assim, você vai planejar a sua agenda para a semana que vem. O que eu vou fazer semana que vem? Segunda-feira eu vou no dentista, terça-feira eu vou participar de uma palestra, quarta-feira eu vou dar uma palestra. Então você começa a fazer coisas. Planejamento é isso. É um plano de ação, na verdade. Né? Então, se na sua cidade você desenvolveu plano de resíduos sólidos, plano municipal, plano de saneamento, mas não houve nenhuma ação concreta, então me desculpe, o seu planejamento foi falho. O seu plano de resíduos, seu plano de saneamento, está mal. Não ficou bom. Porque se tivesse ficado bom, teria dado resultado. Isso é só o plano. Um planejamento de ações que deverão vir. Em todos os planos, está lá dizendo, planejamento, quais são as ações. Você faz o diagnóstico e depois determina as ações. Muito simples. E se você fez o planejamento e não teve ações, então o seu plano está falho. Está errado, tem coisa aí que está faltando. Precisa ser melhorado. Bom, essa é uma opinião minha, uma opinião técnica minha, e aí você pode concordar e discordar. Fato é que a gente tem que fazer alguma coisa, e quem faz, quem é responsável por isso? São os gestores públicos municipais. Né? No caso do saneamento, o estadual. Mas aí que está a nossa questão agora. É hora da gente bater na tecla e cobrar desses gestores. E a primeira coisa que nós vamos fazer é apoiar candidatos que estejam comprometidos com essa questão. E aí eu já chamo a atenção de muita gente aqui, ó. Se você foi prefeito, se você ainda é prefeito, é candidato à reeleição, as suas chances de conseguir nosso apoio são muito pequenas. São realmente muito pequenas. E não me interessa se você está aliado com não sei quem, com não sei o que lá, não me interessa. São muito pequenas. E já vou dizer por quê. Primeira coisa que a gente vai olhar na sua cidade é o saneamento básico, como um todo. E ó, as chances da gente encontrar falha nisso são grandes. Infelizmente, a gente não tem no Brasil uma cidade que sirva de modelo. E está na hora de mudar isso, né, gente? Não dá para ficar falando dessa história para o resto da vida. Quando eu morrer, eu quero ver alguma cidade brasileira que deu certo. Então, a gente tem que fazer, sim, alguma coisa. Nós vamos apoiar. Candidatos à reeleição, poucas chances. Porque a gente não tem aí um herói nacional. Está faltando herói nacional, não tem, sabe? E é preciso, está na hora de construir alguns heróis, porque tem muita gente só falando coisa ruim. O Brasil, o brasileiro, nossas crianças, nossos jovens precisam de heróis nacionais. Heróis, pessoas que fizeram coisas boas, sabe? Todos os países têm heróis. A gente precisa também de heróis. E está na hora de construir isso na vida política, na vida pública, pessoas que fizeram a diferença e não somente pessoas que serviram ali de gado de manobra, que vai para onde a mídia aponta, sabe? Pessoas teleguiadas. Está na hora de se livrar disso aí. Então, imagine só uma Câmara Municipal aí, onde os vereadores estão, o prefeito, representantes do setor de reciclagem de plástico, como é o caso aí do nosso amigo Fábio Melo, representantes do setor de reciclagem de resíduos eletrônicos, representantes do tratamento, engenheiros aí que trabalham com a questão do tratamento de resíduos orgânicos, engenheiros sanitários que têm envolvimento com tratamento de esgoto. Então, a gente precisa desses profissionais na Câmara, representando a gente. Tem pouca gente falando nisso. Por que eu estou falando que tem pouca gente? Porque tem poucas ações. Então, se tem muita gente, esse daí não está servindo. Tem que trocar todo mundo. Enquanto houverem poucas ações,
eu não vou estar satisfeito. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Tá? Não adianta você ter engenheiro, não sei o quê, e depois esse pessoal não está fazendo nada. Então tem que trocar todo mundo, troca o time. Esse time está perdendo. Nós estamos perdendo o jogo do desenvolvimento sustentável no Brasil, sendo que a gente tem um dos países na mão com maior potencial para isso. Nosso país é tropical, tem uma série de potenciais. Tá? Então, é preciso ter representantes no nosso time. Ter representantes da reciclagem, do biogás, da compostagem, do tratamento de esgoto, de tudo isso. É preciso colocar esse pessoal lá. E se você é um desses, se candidate. Está na hora de você tomar atitude, você terá o nosso apoio. Dito isso, pessoal, vou encerrando aqui esse vídeo para não ficar longo demais. Nós vamos fazendo outros e outros vídeos. Esse daqui não é o último, com certeza. E faço mais uma vez o apelo a você. Se você se identifica com a política, está na hora de você se candidatar, porque nós precisamos de você. Nós precisamos que você chegue lá e faça diferença e que a gente finalmente saia da teoria. Está na hora de botar na prática. O Brasil é um país muito bonito, com grande potencial, um dos países, aliás, um país que tem os maiores potenciais do mundo, em vários setores. Então está na hora da gente transformar isso em realidade e ter um país de primeiro mundo. E por mim isso começa já, não precisa esperar por ninguém, não. Não adianta ficar botando culpa em um e outro, não. A gente tem que fazer a gente mesmo, tá? Então se candidate, mas se você não achar que não tem tempo para candidatura, não tem dinheiro, porque infelizmente a política no Brasil hoje, para se candidatar, você precisa de dinheiro, a gente está trabalhando para tentar mudar isso, mas infelizmente é assim, né? Nós vamos ajudar um candidato, se você for candidato e tem a mesma questão que a gente vai lhe ajudar com as nossas redes sociais, pela nossa causa e analisando. Agora, se você não quer fazer isso, então apoie alguém que se comprometa com a causa na qual você acredita. No nosso caso, é o desenvolvimento sustentável. No seu caso, então, você tem que apoiar alguma coisa específica que você se identifica. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você tem também a mesma causa que a gente, que é o desenvolvimento sustentável, tá certo? Então, conto com a participação de vocês. Por favor, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, no Facebook, em todas as redes sociais que você tiver, no WhatsApp. Enfim, vamos fazer diferença, vamos sair da fila dos inconformados e vamos entrar no time aí dos que fazem a diferença no nosso país, na nossa cidade, na nossa rua. Está na hora de agir e o Brasil e a gente precisa de você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.